Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Castelo de Areia. Se você não segue a gente, pode seguir no YouTube, Castelo de Areia, ativa o sininho para você ficar ligado nos episódios novos quando eles surgirem. Eu sou a doutora Jéssica Pinha. E eu sou a doutora Betina Moreira. Sejam muito bem-vindos a esse lugar aqui, né, gente? Castelo de Areia, que constrói e reconstrói a saúde das nossas crianças. E ó, vou corroborar com a doutora Jéssica. Ativa o sininho pra não perder, porque os próximos episódios também estão, assim, sensacionais. E a gente tem certeza que vai ajudar demais aí na vida de vocês, pais e responsáveis, né, Jéssica? Com certeza. E hoje a gente vai falar de um tema que geralmente traz muita ansiedade, muita dúvida, que tem muito vídeo na rede social rolando. Será que é isso? Será que não é? E aí os pais sempre vêm com essa dúvida, com essa incerteza. Hoje a gente vai falar sobre o autismo. E para essa conversa, a gente tem o enorme prazer, né? Nossa Senhora, muito. Chamar a doutora Juliana Rochelas, que está no Espaço Vida, que está na Clínica Bia. Tá né? na Zona Sul, tá em Niterói, ela tá em qualquer no lugar, Rio todo, gente. né? Maravilhosa. Foi minha amiga de faculdade. E agora de virou minha turma. amiga também. E só para lembrar também que o autismo é um tema que ele gera muita angústia, mas a gente está aqui para trazer esperança para vocês. Com muito conhecimento, tudo baseado em, que você gosta de falar? Evidência científica. É isso aí, E Juliana. é por isso, Ju, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, meninas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, participando finalmente do Castelo de Areia, para falar desse tema super importante. Perfeito. Gente, Ju é pediatra também, né, Ju? E Isso, neuropediatra. Isso. Então, ela é a pessoa para falar sobre esse assunto com a gente. E trazendo aqui de evidência científica, que vocês sabem que a gente gosta muito, o que é, de fato, né, gente, o autismo ou o transtorno do espectro autista? Vai ser, então, uma condição do desenvolvimento neurológico que afeta comunicação, comportamento e interação social. E hoje, estima-se que uma em cada 36 crianças esteja dentro do espectro, segundo dados internacionais. E aqui no Brasil, esse número também vem crescendo conforme o diagnóstico, porque a gente sabe que o diagnóstico está se tornando cada vez mais acessível, então a gente tem visto cada vez mais, de fato, o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Doutora Juliana, antes da gente avançar aqui, né, no nosso bate-papo, explica um pouquinho para quem está em casa o que é o transtorno do espectro autista. Eu costumo dizer que o autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai acompanhar aquele indivíduo por toda a vida. É um jeito diferente de se desenvolver, de perceber o mundo, de interagir. E o termo espectro é muito importante porque mostra que existem níveis diferentes de comprometimento. Existem pessoas autistas que precisam de muito apoio e existem aqueles autistas que precisam de menos suporte no dia a dia e que conseguem viver com mais independência. Eu tô com E várias cada criança é perguntas aqui. única. Perfeito. E eu acho que é importante da gente trazer aqui, né, meninas, quais seriam, assim, os principais sinais que os pais precisam perceber em casa mesmo? O que a gente pensaria, né, como pediatras, como neuropediatra, né, Ju? Para os pais pensarem, não, isso aqui acho que não tá legal. Quais seriam os sinais de alerta pra gente pensar em autismo de fato? Desde o início, né? Desde o comecinho, que é uma coisa Desde sempre, assim. que a gente pode ver isso, os sinais precoces de autismo, né? Então, por exemplo, num bebê, o bebê ali, 7, 8, 9 meses, tem que começar a ter aquela lalação. Dá, mamá, papá. O bebê que não tem essa lalação, isso aí já é um sinal pra gente. Não é que a gente já vai fazer o diagnóstico de autismo, mas isso já é um sinal de alerta. Eu acho que outro sinal também, Ju, acho, né, você também, Jéssica, que a gente consegue perceber muito, até porque a gente convive muito com criança, é quando a criança também não tem fixa o olhar ali em você, né? Parece que é uma criança aérea, que não tá ali. Atenção compartilhada. Exatamente. Né? Isso também é outra coisa importante. Sim. Muitas vezes os pais nem percebem isso. Eles acham que, não, olha, doutor, ele olha nos olhos. Exato. Mas é um olhar fugaz. É meio que vago, não tem né? um contato social. Exatamente. Isso é importante, né? Exatamente. Ter esse contato social. Não pode ser aquele olhar que é fugaz, que é rápido e que como se atravessasse, né, a pessoa. Exato. E isso já desde os primeiros meses de vida, né? A partir do segundo mês de vida, a gente já consegue ver esse olhar se fixando mais, se desenvolvendo mais. Então, acho que isso é um bom sinal de alerta, Eu tenho paciente no consultório que a mãe suspeitou de autismo porque não gostava
gostava de mamar olhando pra ela. Isso Outra mesmo. criança não gostava de Perfeito. colo. Ah, ele só ficava bem no berço, gente, É. pelo amor de Deus. É. Isso, porque não gosta já desde cedo Do contato, né? Do contato. O legal é a É. criança ficar no colo ali. É. Ai, me nunca meu filho no colo. Isso. Que a Mas, criança, né? óbvio que isso não é uma regra, não vai acontecer com todos os autistas, mas são sinais de alerta muito precoces que a gente vê, né? Ou e aquela tem que ficar criança atento. também que pega um brinquedo e vai sentar ali longe, vai brincar sozinho, não tem interesse de mostrar pros pais, de mostrar pro Isso. responsável, né? Toda criança gosta, né, de Que é a mostrar, atenção né? compartilhada. Atenção, Exatamente. Né? Então não tem essa atenção. Vai mexer com um brinquedo, com um objeto, sem No cantinho, mostrar no mundinho. pra mãe, pro pai, né? Isso. Pra avó que tá ali conversando. E aí a Perfeito, criança vai interagindo. crescendo, passou essa fase, ninguém suspeitou. Como é que eu continuo a investigação? O que tem de esquisito, né? Porque tem alguma coisa ali que soa esquisito pra gente, né? Você olha e fala, cara, tem alguma coisa nessa criança. Às vezes acho que uma inflexibilidade. Cada criança Vai se é de uma apresentar de uma forma, vai né? se apresentar de uma forma, né? Uhum. Então tem criança que vai ter um atraso de fala e muitas vezes também os pais não enxergam isso porque não é que não fale nada, né? Ela fala, né? Palavras soltas, mas chegou aos 2 anos, não forma frases, não tem o interesse de começar a contar as coisas, né? Então é uma fala diferente, né? Isso. É um atraso de Eu fala. acho que aqui a gente pode até lembrar o seguinte, que não é porque a criança, às vezes, com 2 anos, ainda não tá falando, não tá formando frase, que a gente já vai pensar em autismo. Mas a criança precisa ter todos os outros sinais ali do comportamento presentes, né? Precisa ter atenção compartilhada, precisa gostar do contato, precisa estar Isso. presente de fato ali, né, Ju? Outra coisa também que me falam muito, né, no consultório os pais, né? A criança tá na ponta do pé. Gente, quanto diagnóstico de encurtamento de tendão eu já fiz em criança normal que andava na ponta do pé e não era autismo, era Ou às só... vezes é só uma fase, né? Que a criança Exatamente. anda ali e depois melhora. É muito comum, por questões sensoriais, né? Que eles andem na ponta dos pés. Mas não faz parte realmente, né? De critério para diagnóstico. E quando que começam as famosas estereotipias, né? Desde bebê. E o que é estereotipia, né, gente? O que é? A gente tá muito animada, hein? O que é estereotipia? São movimentos que se repetem. Geralmente são movimentos com a mão, com as mãos, né? Então, Famoso o flapping, né? O olhar, né? Ficar olhando toda hora, olha a unha, por exemplo, né? Batucar de dedos, né? Então, isso também é uma estereotipia. É muito adulto com estereotipia. Roer a unha, né? Então, são movimentos que se repetem. Perfeito. E também tem muito a ver, né, Ju, o autismo em relação à comida, assim. O que você pode falar, assim, pra gente também de sinal de alerta? Eu ia sobre falar isso agora da comida. Boa, né? Muito boa, mandou bem, hein? Geralmente, eles têm uma introdução alimentar ruim, né? Já não mamavam bem, né? Muitas vezes já é uma queixa da mãe, não mama bem, não pega mamadeira, não olha, né? Não quer olhar quando tá mamando, é sempre choroso. E aí, quando vem a introdução alimentar, não tem interesse pela comida. Não tem interesse pela comida, por experimentar novas texturas. Muitas vezes a mãe relata que tem nojo. Doutora, parece que o meu filho tem nojo de pegar uma manga, pegar uma maçã cortadinha. Perfeito. E, Ju, existe uma idade certa pra gente fechar o diagnóstico de autismo? Quando é que a gente bate o martelo? Pá! Não existe uma idade, né? Então, muitas vezes tem criança que com 1 ano e meio, 2 anos, já tem ali todas as características muito presentes. A gente investiga aquilo, vê que as interações realmente tenham prejuízo, existem movimentos repetitivos no dia a dia, existem todas as características necessárias e a gente já pode fechar o diagnóstico desde muito cedo. Não existe isso de, tem que esperar 3 anos, 4 anos, né? Isso não existe mais. E é obviamente, né, como você falou, tem vários tipos de classificações. Deve ser muito mais fácil diagnosticar um autismo mais grave do que um autismo mais... Que às vezes vai demorar um pouco mais de tempo, né? Não sei se tá certo, leve, né? Eu não gosto de falar leve, é nível, né? O nível do autismo. Como é que a gente faz isso? Porque o suporte existe, né, para qualquer um dos níveis. Mas, realmente, quando a gente pensa, por exemplo, numa menina, que o desenvolvimento do cérebro da menina é diferente, né, do menino. As conexões cerebrais são diferentes. As meninas são mais empáticas, agem mais pela emoção. Então, quando a gente pensa numa menina TEA, nível 1 de suporte, né, ela pode camuflar muitas características e a gente só vai observar
se a gente não for muito atento, a gente só vai conseguir fazer esse diagnóstico lá na frente, quando aquela menina estiver na adolescência, na idade adulta, porque aí começam a apresentar outras comorbidades, depressão, ansiedade, e aí a gente, tratando isso, começa a ver que tem as características do autismo. Já tinha isso desde a infância e isso passou desapercebido porque elas Perfeito. camuflam E muito, sempre né? tem alguma comorbidade? O que é comorbidade? Sempre tem alguma coisa associada? Porque eu tenho, por exemplo, uma mãe, não é nem criança, uma mãe no meu consultório, que ela fez o diagnóstico com mais de 30 anos. E ela falou, cara, eu sempre tive autismo, eu nunca gostei de comer carne, eu não gostava de gente, eu não sei nem como é que eu casei. Ela fala assim, né? Total. E ela é uma excelente mãe, ela tem algumas, assim, ela cisma que a criança tem que comer tal coisa, Sim. sabe? E ela fez o diagnóstico com 30 anos. Sim. O que a gente pode ter associado que facilite a gente no consultório, facilite para os pais que estão vendo a gente, para ligar o alerta e procurar ajuda? É importante essa pergunta, porque muitas vezes os pais procuram o neuropediatra, conversam com o pediatra por causa de uma comorbidade, né? Que são os transtornos, as doenças psiquiátricas associadas ao transtorno de espectro autista. Então, chega muito em menino, TDAH. Ai, doutor, eu acho que ele tem TDAH, né? Ele é muito hiperativo. Na menina, na adolescência, ansiedade, depressão, né? Então, a gente tem que ficar em alerta com isso. Perfeito. E acho que também uma das coisas mais importantes de se falar, né, que assim, além do diagnóstico em si, é muito importante da gente ter o suporte para essas crianças, né? Então, todas as terapias, acho que mais do que até o diagnóstico em si, né? A criança ela tem que ser muito bem estimulada. Como é que porque você funciona falou, né? o Cada criança é uma tratamento, né? criança, né? Como é Então, que funciona, né? Todo mundo faz a mesma coisa? É tipo as produção em terapias, cadeia? né? Então é fono, psicóloga, TO, Não, sei de lá. forma nenhuma. Não, Como é não que é funciona? um combo, né? Exato. É individualizado para as necessidades de cada criança. E eu costumo falar que a gente não pode jamais desmerecer uma queixa da mãe, principalmente a mãe que observa algum sinal muito precoce. Precocemente, a gente já pode fazer estímulo. E isso, mesmo Exatamente. que não haja aquele diagnóstico, Exatamente, perfeito. intervenção ótimo. precoce é importante. Exato, Ju. Né? É Nunca vai escutar a fazer família, mal. né? Exatamente. Isso. Escutar a família, a queixa e conseguir ter a intervenção. Perfeito. E, Ju, você consegue dar um exemplo aqui de 2 casos diferentes, assim, de autismo que você já pegou no consultório? Fala pra gente aí. Vamos lá, 2 casos diferentes. Não, eu quero falar um negócio também. E pra quem não sabe, a Juliana tem 3 sobrinhas com autismo. Isso. Tem algum Ou seja, fator ela já genético nisso vivenciou tudo? muito, Ela já né? vivenciou, né? Antes de você falar dos Vivencio casos. isso dentro de casa, né? É Então, assim, o pai das minhas sobrinhas, ele já tem 2 filhas autistas de um casamento anterior, né? Então, você vê como tem essa carga genética, né? Uhum. Ele provavelmente é um TEA, desculpa se você estiver me ouvindo, e não gostar do diagnóstico, né? Tudo bem. Mas existe essa carga genética, né? E tem um menino de 6 anos que foi um prematuro, que é fator de risco, né, para TEA. E ele ficou internado por muito tempo na UTI neonatal, depois na UTI pediátrica, fez cirurgias. E aí ele foi crescendo e não interagindo, não foi verbalizando, né? Não foi E ele ganhando, às vezes, os marcos de desenvolvimento, né? Que são necessários para cada idade. né, sendo atingidos. Uhum. E ele tem muitas características que dificultam ali para a mãe no dia a dia. Então, por exemplo, ele tem coprofagia. Vocês sabem o que é? Vamos contar pro pessoal Conta de pro casa. pessoal, a gente sabe. Então, coprofagia, ele gosta de comer as próprias fezes. Que grave, né? É grave, é um TEA grave. E a mãe tem muita dificuldade, né, em controlar essa característica dele no dia a dia, mas a gente está conseguindo ajustar isso com as medicações, com as terapias. Então não é só terapia, né? Alguns Não. precisam de medicação. Alguns precisam de medicações. medicação. Eu acho que é muito a gente pensar também do que foge do que é esperado pra criança nos meses, né? E assim, também outro detalhe, gente, Até regressão também, né? Às vezes a criança quando você quer falava falar, e parou de perde os falar. marcos. E também, assim, às vezes, com 2 meses não tá fazendo tal coisa. A gente tem um tempo de espera ainda, né? A gente tem que observar essa criança, por isso que é muito importante o acompanhamento com o pediatra pra gente conseguir avaliar, de fato, esse desenvolvimento.
E falta Um outro paciente agora. São 2. um outro paciente, assim, um caso interessante. Hã, teve o José, que hoje está com 3 aninhos. José, Um que você tirou foto tirei recentemente, que foto estava com fone de ouvido? não, Não. esse foi o primeiro caso que eu contei. Tá. Então, o José teve os marcos de neurodesenvolvimento atingidos, até ali 1 ano e meio, tudo, né, falava várias palavrinhas já com 1 ano e meio, e aí a partir daí ele estacionou, começou a não falar mais as palavras que ele falava, Teve né, uma regressão, então, teve né? uma regressão, e isso é a perda das capacidades, das habilidades adquiridas, Isso a né. gente chama muita De atenção, né, poda É a gente? poda neural, Sim, né. muita atenção. Que Muita é quando o atenção. cérebro, ali 1 ano e meio, 2 anos, existe a primeira poda neural, que aí o cérebro começa a descartar, como se fosse limpar o HD, né. Só que numa criança típica, ele limpa o HD sem perder coisas importantes para o dia a dia. E no cérebro de uma criança, né, com transtorno do espectro autista, Limpa essas são coisas importantes, né? descartadas, Perfeito. né. E Gil, qual que é a principal diferença entre TDAH e TEA? E conta pra gente o que que é o TDAH. Muita diferença, né. Então o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, mas que cursa ou com a hiperatividade, ou com a desatenção, ou com ambos, né, que é o transtorno misto. Meu caso, né? Fala. Eu não ia falar, não ia te expor, mas é o seu caso. É o meu caso, eu sei. Ela fez diagnóstico. em mim. Perfeito. Mas a criança que não tem um comprometimento, por exemplo, de linguagem, né? De Sim, interação social. exatamente. De aprendizado, né? E tudo. Pode começar a ter, pode, Ó, né. Não é o seu agressão, caso. agressão física. Pode né? Pode começar a começar a ter, mas não necessariamente por existir uma deficiência intelectual associada, Sim. mas sim porque aquela criança, pelas questões, né, do neurodesenvolvimento diferentes no TDAH, é tão desatenta ou tão hiperativa que não consegue mais focar, Isso, aprender, né. Total. É Isso é muito diferente do diferente TEA. do TEA, exatamente. O TEA tem prejuízo na interação Na social. interação social, No desse exato. vínculo, às vezes na linguagem também, que o TDAH não vai ter, né? Isso. Então é importante. Olha, e para pessoal que tá em casa, existe algum exame de sangue que a gente possa fazer, algum exame de imagem que faça o diagnóstico de autismo? Não, o diagnóstico de autismo é um diagnóstico clínico. A gente não precisa de exames de imagem para fazer esse diagnóstico. A gente vai ver se aquela criança, aquele Preenche paciente critérios. preenche os critérios, né, necessários para esse diagnóstico. Quando que a gente pede exames? Quando tem uma epilepsia associada, quando tem outras doenças associadas, que perfeito. aí a gente precisa avaliar aquele cérebro, mas não exatamente para o diagnóstico do autismo. Perfeito. Bom, vamos começar aqui então com as perguntas dos nossos queridos seguidores. Só antes, eu queria só falar uma coisa, 2 coisas. 2 coisas antes das perguntas dos seguidores, porque eu acho que é importante. É uma que nem todo atraso de fala é autismo, a gente tem que saber se Isso. essa criança escuta, né? Essa Isso. era uma pergunta, tá, doutora Jéssica? Ai, Essa era uma desculpa, você já se pergunta. adiantou. E a outra é que as escolas têm que estar preparadas para receber esse tipo de paciente, de criança, né? Paciente no meu caso, criança no caso da vida. É só isso. Com Pode continuar as certeza. perguntas aí. Bom, Desculpa, a gente. primeira dúvida era justamente essa aqui, Ih, né? desculpa. Léo, mãe da Jéssica. Ju, doutora Juliana, a primeira dúvida. Toda criança com atraso da fala tem autismo? Não. Então, como a Jéssica começou a falar, né, de forma Eu não tenho atraso da antecipada, fala, desculpa. a gente tem que avaliar primeiro se essa criança escuta, né? Então, vai fazer testes auditivos e pode ser uma apraxia da fala, né, que é uma questão motora, né, de motricidade. E pode ser um Às autismo, vezes claro. pode ser também uma falta de estímulo, Pode né, gente? também Aquele ser uma primeiro falta de filho, estímulo. que Sim. às vezes aponta e a pessoa já dá tudo pra ele, então um pouco dessa falta de estímulo. Então não é todo atraso de Não. fala que a gente vai pensar em autismo, com certeza. Ó, Próxima a pergunta. próxima foi a Ellen, que é mãe do Adam e da Ava. E ela perguntou se o diagnóstico ele pode sumir.
Tipo, muda com o tempo? Uma criança que tem autismo sempre vai ter autismo? Uma pergunta muito importante, porque um dos critérios diagnósticos do transtorno de espectro autista é que essas características estejam presentes na primeira infância. Quando a gente começa as terapias, a gente almeja trabalhar aquele cérebro de forma que ele evolua e fique da mesma forma que o cérebro de uma criança que não tem o transtorno de espectro autista na mesma idade. E às vezes a gente consegue isso, né? Mas não é um ex-autista. Tá? Perfeito. E também nunca é 100%? Aquelas características estão presentes na primeira infância, ok, é isso, o diagnóstico é esse. Agora, o que a gente pode... o que pode acontecer é a gente reclassificar o nível, né? Perfeito. Que isso também é o objetivo das terapias. E aí então, às eu vezes, acho que isso... começa um nível 3, fez Isso. terapias, né? Lá pra frente... É um Cai o nível 1. nível, né? E eu acho que isso é até legal aqui da Luana, mãe da Clara, pra gente fechar essas perguntas. Quais seriam os primeiros passos depois do diagnóstico? Boa. Iniciar Adorei essa as terapias, né? Perfeito. De forma individualizada, conforme a avaliação, né, do neuropediatra, da fono, da terapeuta ocupacional, conforme as Isso. necessidades daquela criança. E aqui eu acho que ainda a gente complementa com acolhimento, né, com estudo sobre o transtorno do espectro autista. A família, ela também precisa estar preparada, o pediatra precisa estar junto, acho que precisa ter uma rede de apoio. Desmistificando as fake news, muito né? importante, Essa sim. coisa, tipo, dietas específicas para crianças com autismo. Não, né? Gente, Enfim. vacinas não causam Não autismo. causam autismo, por Vacinas favor. salvam vidas, né? E nem o paracetamol nem causa o autismo. Paracetamol, exatamente. Então, vamos tomar cuidado com as notícias. A gente sempre tem que estar embasado cientificamente. Tem um pediatra para chamar de seu e para te falar sempre a medicina baseada em evidência científica. Isso. Juliana, a gente tá com o tempo super estourado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ju, Falta o só final agora, a gente sempre escreve uma mensagem para os nossos seguidores, né? Pra gente construir a saúde das crianças. Então, eu vou te dar aqui um papelzinho e vou pedir pra você botar uma frase pra eles. E aí, a gente lê ali e a gente bota aqui no baldinho. Qual que é a lição do nosso castelinho? Você tá ajudando a construir o castelinho. Mostra ali, Ju, pra aquela câmera do meio e fala por que você escreveu isso. Cada criança e cada família são únicas e merecem empatia em todos os momentos do diagnóstico, né? Então, a gente tem que acolher, entender que muitas vezes a família não quer aceitar aquele diagnóstico no começo e a nossa parte é isso, é acolher, entender, explicar, fazer as terapias de forma precoce, porque cérebro é vida, né? Tempo é cérebro. Nossa, eu gostei. Perfeito. Bom, gente, estamos terminando aqui o nosso podcast. Eu vou deixar aqui o nosso Instagram, @doutorab.pediatra, @clinicab.pediatria. @doutora Jéssica Pinha, @espaçovida 3_ e @doutora.juliana Arrochelas. Ju, Até a próxima. obrigada por Obrigada. tudo. Eu que agradeço. Beijo.